Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 2 e no versículo de número 11, onde está escrito assim: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre o que Cristo é para nós, segundo as Escrituras. Nós observamos já no princípio da vida humana de Jesus, aqui na Terra, antes mesmo do seu nascimento, as profecias já atestavam qual seria a finalidade de Jesus vir a esta terra. E as promessas de Deus, elas são antes da eternidade, ou seja, desde a eternidade, antes da criação do mundo e de todas as coisas. E quando Deus enviou o anjo na plenitude dos tempos para que viesse realizar o seu propósito e a sua vontade, ele, encontrando em Maria aquela jovem, aquela virgem, conforme diz Isaías, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ao encontrá-la, ele a saudou e revelou a ela o plano de Deus que até então estava oculto. Mas a partir daquele instante em que o anjo apresentou-se a Maria pela direção de Deus, ele foi enviado por Deus, porque os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus a favor dos que hão de herdar a salvação. Eles têm um ministério pleno, seguro e firme. Eles servem diante de Deus. Porém, nós não temos nenhum poder sobre os anjos para fazer deles o que quisermos, fazer deles um menino de recado, e que ele é obrigado a fazer as nossas vontades. Não, o anjo não é propriedade nossa. O anjo pertence a Deus. Foi Deus quem os criou. E eles estão, então, à disposição de Deus para cumprir o seu propósito e a sua vontade. Eles vão, eles avisam sobre juízos, avisam também sobre livramentos, trazem notícias da parte de Deus. Em vários textos nós vamos encontrar a Escritura falando que o anjo do Senhor veio, o anjo do Senhor apareceu, o anjo falou, e por aí vai. Ele traz resposta de oração, enfim, tudo quanto houver mistério à vida humana diante de Deus, o trabalho, quem é enviado para fazer este trabalho são os anjos. Eles estiveram presentes no ministério de Jesus, eles estiveram presentes no ministério dos apóstolos, e eles continuam atualmente presentes no ministério de Cristo, através da sua igreja. Portanto, os anjos não foram aposentados e nem desprezados no seu ministério. Eles continuam com a mesma finalidade. Aqueles que permaneceram fiéis, eles estão a serviço de Deus, a favor da humanidade. Os que se rebelaram, eles estão reservados para o dia do juízo. E aqui nós encontramos nesse texto, quando o anjo do Senhor veio, foi enviado no dia do nascimento físico de Jesus, aqui na terra. Eu sempre disse e digo, com base na Escritura, que a concepção de Jesus é sobrenatural. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Agora, o nascimento de Jesus foi natural, conforme todos nós nascemos. E aqui, quando aconteceu o nascimento, lá na cidade de Belém, os anjos apresentaram-se diante dos pastores que guardavam as suas ovelhas, o seu gado, nas vigílias da noite,
e deu a eles o seguinte: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então, o teor da mensagem era este: trago novas de grande alegria. Novas de grande alegria, ou boas novas, são as mensagens salvíficas, ou com caráter salvador, ou através da obra da salvação. E o que é que eles disseram àqueles pastores naquela noite? Disseram o seguinte: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eles foram e encontraram como os anjos lhe haviam dito. Dito a pergunta, ou o fato, de que naquele dia nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, para concordar com a palavra do anjo, diz que no mesmo instante apareceu com o anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: esse exército celestiais é, conforme diz, um coral de anjos que estavam cantando, e o cântico deles era: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então diz que, ausentando-se deles os anjos para o céu, os pastores ficaram despertados para saber mais a respeito daquela grande e boa notícia que eles haviam recebido, que encheu o coração deles de alegria. É que na cidade de Davi nasceu o Salvador. Eles foram, viram, e estava tudo conforme lhes foi anunciado pelo anjo do Senhor. Quando nós observamos neste mesmo evangelho de Lucas, lá no capítulo 19, e o versículo de número 10, está escrito assim. Capítulo 19, e o versículo de número 9 e 10, onde está escrito assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aqui, no encontro de Jesus com Zaqueu, ele disse: hoje veio salvação a esta casa. A salvação vem através de quem? Vem através de um Salvador. E aqui foi anunciado que Cristo, o Salvador, havia nascido naquela ocasião. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus declara aqui a sua missão na terra, de ser o Salvador. Sendo Salvador, é aquele que promove, que realiza a salvação. Quando o anjo falou com José, Mateus deixou registrado qual seria o nome dele, e disse: e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então nós encontramos aqui, à luz da Escritura, o que Cristo é para nós, segundo a Escritura. Aqui encontramos que ele é Salvador. Isso está de maneira clara na Escritura, que ele é o Salvador, aquele que veio para salvar. E salvar a quem? Salvar a quem está perdido, salvar a quem está em trevas, salvar a quem está em perigo, salvar aquele que não tem condição de libertar, salvar-se a si mesmo. É preciso que haja um Salvador, alguém que venha neste propósito de se tornar o Salvador de alguém. E Jesus Cristo é o Senhor e Salvador que Deus enviou para resolver o problema da humanidade, que impedia ela de ter acesso e comunhão com Deus, que era o problema e é o problema do pecado, que faz divisão, que faz separação entre nós e Deus, para que ele não nos ouça. As nossas iniquidades, elas são este impedimento. E estamos, então, mergulhados nesse estado de coisas, até o momento
em que Deus enviou o seu Filho para Salvador. Então ele veio com a missão de salvar. E em salvando, ele liberta, ele protege, ele livra, ele purifica, ele guarda, ele conduz e ele então preserva a vida das pessoas que estão em perigo. Então, a partir do momento que nós fomos alcançados por Cristo como nosso Senhor e Salvador, ele atuou e operou na nossa vida uma obra poderosa de salvação. Isto por meio da graça, porque a palavra de Deus diz que, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. Quando Paulo escrevendo a Tito, ele disse, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça de Deus manifestou-se através de Jesus, o Salvador, com o propósito de salvar a todo aquele que nele crê. Então, quem crê no Senhor Jesus como o enviado de Deus para ser o Salvador, esta pessoa é perdoada, é liberta, é salva e, portanto, não perece, mas recebe do Salvador a vida eterna, ou seja, a salvação completa, perfeita e gloriosa da parte de Deus na pessoa de Jesus. Então, vemos aqui, em primeiro lugar, que Jesus é o único Salvador. Não há quem possa ser o nosso Salvador ou nos salvar, a não ser unicamente Jesus. Um Salvador que foi enviado por Deus, que é reconhecido no céu, na terra e no inferno, cujo sacrifício da própria vida, o entregar e o derramar do seu sangue, sangue carmesim, sangue imaculado e incontaminado, que foi oferecido a Deus como preço para o resgate, a redenção, libertação e salvação do pecador. Então, Jesus é o único Salvador. Ele veio com a missão específica de salvar. E salvar quem? Salvar quem está em perigo, salvar quem está perdido, salvar quem está em trevas, salvar quem está errante e enganado mundo afora. Então, Jesus como Salvador, o seu trabalho é um trabalho muito indispensável, que ninguém pode operar, a não ser unicamente Jesus. Só Jesus Cristo salva. Quando o carcereiro lá de Filipos observou que as prisões estavam abertas, ele cuidou-se tirar a sua própria vida, porque era responsável por aqueles prisioneiros. Quando ele intenta fazer isto, Paulo diz, não faças tal, porque todos aqui estamos. E qual foi a pergunta do carcereiro? Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eu não tenho condição de me salvar, mas me oriente, o que devo fazer? Qual foi a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Jesus é o Salvador. Os apóstolos anunciaram Jesus como Salvador. Pedro disse que, debaixo do céu e em cima da terra, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o Salvador, o único Salvador, é Jesus Cristo. Então, segundo as Escrituras, Jesus é o único Salvador. Mas ele é também o caminho que nos leva à presença de Deus. Por quê? Porque andávamos perdidos, errantes e distantes da presença de Deus. E o próprio Jesus, João deixou registrado, no capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus, dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, dando a definição clara do que Jesus veio fazer.
Ele veio como um caminho que nos leva à presença de Deus, restaura o acesso que foi perdido por conta do pecado, mas agora, através de Jesus, ele nos conduz à presença de Deus o Pai. Ele é o caminho pelo qual nós devemos entrar e caminhar em direção a Deus o Pai. Ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então Jesus é pleno, Jesus é completo, não fica nada a desejar, toda e qualquer necessidade da humanidade, em Jesus encontra a solução, como Salvador e como caminho seguro para a presença de Deus. Há caminhos que aos homens parecem direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Todos os caminhos que são da invenção humana não levam os homens ao encontro e o relacionamento com Deus. Sempre o leva à prática de alguma atitude ou comportamento que ele vá entender que ele pode resolver as suas coisas. Mas quando encontramos na Escritura Jesus dizendo, eu sou o caminho, ele está nos afirmando que ele é o único caminho que nos leva a Deus. Os caminhos que os homens criam e inventam não levam a Deus, porque são caminhos que cada um cria a sua própria maneira e pensamento. Mas Jesus é o caminho. Quando ele diz que ele é o caminho, é significando que não existe outro. É o único caminho pelo qual podemos ter acesso e chegarmos à presença de Deus. Mas em terceiro lugar, nós encontramos em João, ainda no capítulo 10 e o versículo 9, Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Então Jesus é a porta, é o meio de acesso à presença de Deus. Porta sempre vai falar de acesso de um ambiente para outro, de uma condição para outra. E em Jesus como porta, nós entramos nesta porta como pecador e do outro lado atravessamos como justificado, redimido, perdoado, adotado, santificado e salvo por Jesus. A porta. Se entrar por outro lado, a não ser pela porta, a Escritura afirma que é ladrão e salteador. Mas quem precisa e depende do acesso a Deus, só há um meio de entrar, é por meio da porta. E Jesus disse, eu sou a porta. Ele não disse, eu sou uma porta. Ele disse, eu sou a porta. Ou seja, a única porta pela qual devemos entrar, o único caminho pelo qual devemos andar, o único Salvador pelo qual devemos ser salvos. Então veja o que é que a Escritura nos mostra a respeito de Jesus. O que ele é para nós, segundo a Escritura. Ele é o único Salvador, ele é o único caminho para Deus, ele é a única porta para salvação. Mas encontramos também em João, no capítulo 6, e o versículo de número 35, onde está escrito assim, palavras de Jesus. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus afirmando ser o pão da vida. O pão que, ao vir, promove e gera vida em nós. Então ele diz, eu sou o pão da vida. Em outro texto ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem de mim comer se alimenta. Quem de mim se alimenta viverá para sempre. Então, em quarto lugar, o que Cristo é para nós, segundo a Escritura, ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus. Em quinto lugar, nós encontramos que Jesus é vida. Esta vida pela qual nós desfrutamos a vida de Deus em nós e através de Jesus. Ele não somente é o caminho, mas ele é também
a vida. Eu sou a vida. É o que Jesus prometeu. Então é aquele que promove vida no nosso coração a partir do momento em que somos alcançados por Jesus para a salvação. Então Jesus é a vida verdadeira pela qual nós podemos viver na presença de Deus. Uma vida realizada, uma vida plena, completa, uma vida espiritual, uma vida saudável, uma vida com promessa de eternidade, vida eterna. Então, tudo que se diz vida, que veio da parte de Deus, que é o Criador da vida, em Jesus, ele afirmou dizendo, eu sou a vida. Então, Jesus é o caminho, ele é a vida, a verdade e a vida. O caminho que devemos seguir, a verdade que devemos crer e a vida que devemos viver. Então, tudo isto nós encontramos em Jesus. Mas ele também é a paz inesgotável, a paz inefável, a paz verdadeira. Ele próprio disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E quando Isaías foi usado por Deus para profetizar acerca do Messias, diz que um dos nomes dele seria Príncipe da Paz. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e já pelo sangue chegastes perto. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, uma paz que excede a todo entendimento. Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize. Então Jesus é a paz inesgotável que nós precisamos mais do que tudo, porque neste mundo não existe paz. A paz, ela provém unicamente de Jesus. Ele é o príncipe da paz, sendo Deus, o Deus da paz, Jesus, o príncipe da paz, o Espírito Santo, Espírito de paz, a palavra, boas novas, são palavras de paz. Tudo isto vai gerar paz em nosso coração. E nós vamos desfrutar esta paz fiel e verdadeira que nos vem da parte de Deus. Então, Cristo é para nós, segundo a Escritura, a paz inesgotável. Mas, em sétimo lugar, ele é também o advogado fiel. É um intercessor. O advogado é aquele que intercede em favor de alguém. Jesus é o melhor e o único advogado entre Deus e os homens. Se nós cometermos qualquer falha, diz-nos a palavra que é para não pecarmos. Mas se pecarmos, temos um advogado para com Deus o Pai. Que advogado é este? Jesus Cristo, o justo. Então, um advogado imparcial, fiel e que não perde nenhuma das causas que lhes são colocadas às mãos. Ele as resolve. É um advogado fiel, é um advogado leal, é um advogado verdadeiro. É Jesus o nosso advogado, junto a Deus o Pai. E por fim, em oitavo lugar, nós encontramos na Escritura afirmando que Jesus é a nossa esperança em glória. Em Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 27, o apóstolo Paulo deixou registrado o seguinte: os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse Cristo, nossa única esperança. Cristo, a bem-aventurada esperança. Então nós encontramos em Jesus uma esperança
em glória. É o que ele é para nós. Por isso que nós vivemos e somos alimentados com a esperança de que é promovida em nós mediante a revelação da palavra de Deus, que nos apresenta que o alvo maior da nossa esperança é Cristo. Nós esperamos em Cristo. Ele é a nossa única esperança. Os nossos olhos esperam em ti. Então, uma esperança viva, que não morre, que não murcha, que não decepciona, mas que esta esperança cumpre-se no seu devido tempo. Então, nós observamos aqui pelo menos 8 afirmações das Escrituras, o que Cristo é para nós. Então, segundo a Escritura, Cristo é para nós o único Salvador. Primeiro. Segundo, Cristo é para nós o único caminho para Deus. Terceiro, Cristo é para nós a única porta que nos dá acesso à presença de Deus. Quarto, Cristo é o único pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Quinto, Cristo é a única vida que devemos viver diante de Deus. Sexto, Cristo é a única paz verdadeira. E não há engano e não há promoção de guerra em ambiente de paz, porque Cristo é o príncipe, o Senhor da paz. Sétimo, Cristo é o único advogado fiel e 100% confiável diante de Deus e de nós para resolver as nossas causas diante do Senhor. Ele vive para interceder em nosso favor. E oitavo e último, Cristo é a única esperança na qual podemos estar assegurados de que a nossa esperança não será frustrada, mas é uma esperança viva, uma esperança gloriosa, uma esperança bem-aventurada. Então veja quantas coisas as Escrituras apresentam para nós o que Cristo é para nós, segundo as Escrituras. Então vimos que ele é Salvador, ele é caminho para Deus, ele é porta para a salvação, ele é pão da vida, ele é a vida verdadeira, ele é a paz inesgotável, ele é o advogado fiel e ele é a esperança em glória. Tudo isto nós encontramos em Jesus. Por isso é que hoje vivemos e desfrutamos a salvação, a paz, o livramento, a saúde, a alegria, a esperança, expectativa, o perdão da parte de Deus, porque, segundo a Escritura, é o que Jesus é da parte de Deus para cada um de nós. E nele cumprem-se todas estas coisas de que falamos aqui. Aquele que salva, aquele que conduz, aquele que abre-nos o acesso, aquele que movimenta a nossa vida com Deus, aquele que nos mantém em paz, mesmo em situações de perigo, aquele que é o nosso advogado, justo e fiel, confiável, e que é a nossa única esperança, onde aguardamos a bem-aventurada esperança de encontrarmos o Senhor Jesus nos ares e com ele irmos para a eternidade, vivermos na presença de Deus. Estão então aí o que Cristo é para nós, segundo as Escrituras. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.